Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais um encontro no nosso canal Direito com Elas, hoje falando de processo do trabalho. A dica de hoje, gente, é sobre competência material da Justiça do Trabalho. Competência material, como o próprio nome diz, competência em razão da matéria. Né? Então, a competência material da Justiça do Trabalho ela está estabelecida no artigo 114 da Constituição. Então, é no artigo 114 que nós temos o rol das competências da Justiça do Trabalho. Essa competência, gente, ela foi consideravelmente ampliada por força da Emenda 45 de 2004. Até então, a Justiça do Trabalho tinha competência exclusivamente para solucionar conflitos coletivos de trabalho e conflitos oriundos de relação de emprego. Então, até 2004, só relações de emprego, dissídios decorrentes de relações de emprego é que poderiam ser resolvidos pela Justiça do Trabalho. Depois da edição da Emenda 45, houve a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, alterou o artigo 114 da Constituição e ampliou para que todos os litígios decorrentes de relação de trabalho-gênero fossem resolvidos pela Justiça do Trabalho. Inclusive, gente, aqueles havidos entre trabalhadores e administração pública direta, indireta, fundacional, desde que o contrato fosse regido, seja regido pela CLT. Então, o inciso 1 do artigo 114 coloca lá que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar litígios decorrentes de relação de trabalho-gênero. Então, por exemplo, um representante comercial, pessoa física, que trabalhe nesta condição, que seja um trabalhador autônomo e que tenha como seu tomador um litígio, que tenha como seu tomador uma irregularidade, ele vai ajuizar a sua ação na Justiça do Trabalho, porque decorre de uma relação de trabalho. Antes de 2004, essas ações tinham que ser movidas na Justiça Comum. Então, a Emenda 45, ela colocou que todas as relações de trabalho-gênero, todos os litígios decorrentes dessa relação, passaram a ser de competência da Justiça do Trabalho solucionar e julgar. Inclusive, entre empregados que têm os seus contratos regidos pela CLT e que têm como tomador a administração pública direta, indireta e fundacional. Também é competência da Justiça do Trabalho, gente, as soluções de dissídios coletivos decorrente do exercício do direito de greve. Então, todo litígio coletivo decorrente do exercício do direito de greve é resolvido, é solucionado pela Justiça do Trabalho. Também é competência da Justiça do Trabalho, gente, os conflitos decorrentes de contribuições sindicais, de representação sindical, seja entre sindicato e empregado, sindicato e empregador, sindicato e sindicato. Qualquer ação decorrente de representação sindical, cobrança de contribuições e etc., são resolvidas pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, gente, também é competente para julgar os remédios constitucionais, quais sejam mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, desde que o ato coator, o ato ilegal, decorra de uma relação de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho também tem competência para solucionar dissídios dessa natureza. Também é competente a Justiça do Trabalho, gente, para resolver questões relativas à aplicação de penalidades administrativas. Então, por exemplo, uma empresa que recebe uma penalidade aplicada por um fiscal do trabalho, por exemplo, e a empresa entende que aquela penalidade é irregular, que aquela multa é abusiva, aonde ela vai discutir essa questão, aonde ela vai levar ao conhecimento do judiciário essa questão? Também na Justiça do Trabalho. Também, gente, é de competência da Justiça do Trabalho as ações contra empregadores ou contra tomadores de serviços que tenham
como pedido que tenham por objeto a responsabilidade civil. Então, ações de indenização por dano moral, ações de indenização por dano material e toda e qualquer controvérsia, desde que o objeto desta seja uma relação de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu sou um condomínio de apartamentos e que eu tenho lá um empregado, um zelador, por exemplo, e que em razão desse contrato de trabalho ele ocupe uma das unidades, um dos apartamentos do prédio desse condomínio, né? Então vamos imaginar que esse trabalhador tem o seu contrato rescindido e ele se recuse a desocupar o imóvel que ocupava em razão do contrato de trabalho. Então, uma situação como essa, em que nós estamos diante de um dissídio, de um litígio, né, de uma demanda possessória, uma ação de natureza tipicamente civil, né, mas considerando que o objeto deste dissídio, o objeto desta relação, né, um objeto dessa demanda foi um contrato de trabalho, a eventual ação de reintegração de posse terá que ser promovida na Justiça do Trabalho. Tudo bem? Então, toda e qualquer controvérsia que tenha por objeto uma relação de trabalho, a competência será da Justiça do Trabalho para processar e julgar. E aí, nós podemos, por exemplo, pensar numa ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho. Nós podemos pensar até mesmo numa ação possessória, um interdito proibitório na Justiça do Trabalho, né? Imaginem uma empresa que sofra ameaça de trabalhadores em greve que ameaçam, por exemplo, invadir as dependências da empresa. E a empresa pretenda se blindar contra essa possível invasão, né? Obter uma ordem judicial impedindo essa invasão. Aonde a empresa vai buscar essa ordem judicial? Na Justiça do Trabalho. Então, gente, desde 2004, nós tivemos aí essa ampliação considerável da competência da Justiça do Trabalho, muito embora nós tenhamos aí ainda algumas controvérsias a esse respeito, mas o artigo 114, ele é claro em colocar como competência da Justiça do Trabalho todas as ações decorrentes de relações de trabalho, além, claro, das ações decorrentes dos direitos coletivos de trabalho. Então, isso era o que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço, não é, a presença de vocês, eu agradeço, não é, a audiência de vocês e até o próximo encontro. Fiquem com Deus até semana que vem.